Olá, graça e paz, aqui é seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda, do Teologia 24 Horas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula mestre da nossa Escola Bíblica Dominical para esse primeiro trimestre de 2022. Espero que você, meu irmão, você, minha irmã, esteja bem, tá? Com a sua saúde física, com a sua saúde emocional, assim como eu sei, tá? Que você vai bem com a sua saúde espiritual. É com essa saudação da terceira epístola de João, tá, que eu quero dar as boas-vindas a você. Rogo a Deus que você tenha tido aí um final de ano, um início de ano mais do que abençoado em Cristo Jesus. Tá? Se você que viajou, você que Deus guardou, Deus livrou, né, e Deus tem guardado a mim e você com vida, com saúde. Então, nessa primeira aula desse primeiro trimestre de 2022, eu acredito que independente das circunstâncias, das situações, nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus, não é verdade? Aleluia! Então, olha só, o objetivo dessa aula mestre é auxiliar você, professor ou professora da maior escola do mundo. É isso mesmo. A escola biodominical é a maior escola do mundo, uma bênção de Deus, mas a responsabilidade é minha e sua, é nossa. E o objetivo dessa aula, um dos principais objetivos é auxiliar você no planejamento da sua aula, tirando as suas dúvidas pedagógicas, didáticas e, é claro, principalmente as suas dúvidas teológicas, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, tá, eu convido você a se inscrever, já deixar o seu like, ativa aí o sininho de notificações, porque fazendo assim, meu irmão, minha irmã, tá, todas as vezes que nós postarmos algo aqui, você vai ser notificado, você vai ser notificada e assim você vai ficar sabendo de tudo que acontece aqui em nossa comunidade teológica, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você não estiver inscrito na nossa plataforma teologia24horas.com.br, se inscreva, a sua inscrição é gratuita. Se você estiver interessado, tá, em estudar profundamente a teologia sistemática, então vem participar comigo da minha mentoria, dessa jornada teológica através da nossa plataforma Teologia 24 Horas, e assim você vai ter acesso ilimitado à minha mentoria através do conteúdo dos módulos do curso de Teologia Sistemática nos níveis iniciais, intermediários e avançado, através do nosso Instituto Bíblico Internacional, o IB, tá? Através da nossa plataforma de desenvolvimento pessoal, profissional e ministerial, mais conhecida aí como Teologia 24 Horas. Tá? Com a sua assinatura ativa, tá? Você vai ter acesso a conteúdos complementares dessa aula, acesso ilimitado à nossa biblioteca virtual, tá? Repleta de comentários e dicionários bíblicos. Tá? Temos lá as principais versões de Bíblia para que você possa fazer o download, como também o plano de aula para que você possa usar já nessa próxima aula, nessa aula que você vai estar dando aí nesse próximo domingo, tá bom? Através do Teologia 24 Horas, tá? Eu acredito, tá? E garanto para você que a sua experiência de autoaprendizagem vai ser muito mais fácil, intuitiva e principalmente interativa. E o melhor de tudo, viu? Aonde você estiver, a hora e quando quiser. E acredite, no seu tempo e no seu ritmo. Então, olha só, não deixe, tá, de fazer a sua inscrição, de ativar a sua assinatura para que você tenha acesso a tudo isso que eu te falei e muito mais, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula mestre Betel Dominical. Tá? Nesse primeiro trimestre de 2022, a revista Betel Dominical, da nossa editora Betel, tá? Nos apresenta aí a temática sobre Ezequiel, né? O profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e uma manifestação da glória de Deus. O comentarista desse primeiro trimestre é o pastor Valdir Alves de Oliveira. Já estou aqui, ó, com a minha revista, tá, ampliada, tá, e o pastor Valdir, tá, Alves de Oliveira é pastor auxiliar na Catedral das Assembleias de Deus, né, Baleia, Distrito Federal, nossa matriz, né, nacional. Pastor jubilado, é secretário executivo da nossa Conemar de TO e entorno, é economista, pós-graduado em administração financeira pela FGV, Distrito Federal. É bacharel em teologia, escritor, presidente da Academia Evangélica de Letras do Distrito Federal,
conferencista na área de casais e família e palestrante na área de obreiros e líderes. Então, desde o início, meu irmão, minha irmã, tá, dessa lição, antes de nós entrarmos e aprofundarmos sobre essa temática que o pastor Valdir Alves de Oliveira está nos propondo, eu quero dar a você uma visão panorâmica, tá, do livro que nós vamos estar estudando. Então, antes de nós vamos falar sobre o tema dessa lição, os objetivos, o texto de referência, eu quero dar uma visão para você do livro de Ezequiel. Tá? O livro de Ezequiel é um dos livros proféticos do Antigo Testamento, vem depois do livro de Lamentações, é antes do livro de Daniel, possui 48 capítulos. Ezequiel era um sacerdote que foi chamado para profetizar durante todo o exílio do povo judeu na Babilônia. O livro de Ezequiel contém visões tremendas, né? Visões em que Deus trouxe ao profeta Ezequiel, e quando Deus chamou para que ele pudesse estar ministrando aos judeus que estavam cativos na Babilônia. Esse livro mostra que Deus está ciente, consciente e atento, tá, ao seu povo, aonde quer que ele esteja, independente de qualquer situação ou circunstância. Então, quando nós somos convidados pela editora Betel a estarmos debruçando nesse primeiro trimestre, mês de janeiro, fevereiro e março, sobre estarmos estudando esse livro, então o objetivo é que nós, como alunos, eternos aprendizes, tá, venhamos aprender como que Deus chama, né, e os bastidores desse chamado do profeta como uma atalaia, né, para alertar o seu povo do perigo que eles estavam vivendo. Então, apesar de ter sido escrito em uma época em que Jerusalém estava totalmente destruída, esse livro de Ezequiel, tá, mostra aí várias mensagens de esperança, do verbo esperançar e não do verbo esperar, viu? O profeta Ezequiel viu além das tragédias da sua época, em tempo futuro de renovação, quando o Senhor reuniria o seu povo, daria a eles um coração novo, tá, um novo espírito, e os ajudaria a viver as suas leis. Você vai ver isso em Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 21, a partir do versículo 21 você vai ver essa profecia. E nós vamos estar estudando, tá, em detalhes durante todo esse primeiro trimestre. Ao estudarmos o livro de Ezequiel, meu irmão, minha irmã, né, eu acredito que, como nós já lemos, já estudamos o livro de Ezequiel, tá, é um livro que nós vamos ser fortalecidos. E os nossos alunos não serão diferentes, porque nós vamos ver o poder de Deus, o poder transformador de Deus em relação a pessoas, em relação às nações. Então nós esperamos que os nossos alunos venham a aprender, tá, que todos os que se arrependem de suas iniquidades recebem a misericórdia de Deus, o amor de Deus e o perdão de Deus. Então a primeira pergunta que precisamos fazer sobre essa visão panorâmica do livro de Ezequiel por que então estudar esse livro, pastor Francisco Miranda? Tá? Se é uma temática desse primeiro trimestre, por que você está dando essa visão geral? Então por que nós precisamos estudar esse livro? Eis aí a razão pelo qual eu estou fazendo essa visão, dando a você essa visão panorâmica, já nessa introdução dessa primeira aula sobre o livro de Ezequiel, sobre a pessoa de Ezequiel. Pois bem, o livro de Ezequiel contém visões e profecias acerca desse profeta de Deus, a quem o Senhor chamou para ministrar aos judeus num período, em que eles estavam cativos na Babilônia. Esse livro mostra que o Senhor está consciente nos mínimos detalhes de tudo que estava acontecendo naquela época, e hoje, em relação a toda a minha e a sua vida, meu irmão, independente de que tipo de cativeiro eu e você venhamos estar vivendo em qualquer área da nossa vida, Deus sempre vai levantar um profeta, uma profetisa, para trazer a mim e a você uma palavra de instrução, de direcionamento, e a maior palavra e a maior profecia que nós temos é essa daqui. Então, ao estudar o livro de Ezequiel, o aluno vai poder aprender que Deus chama os profetas para serem atalaias, como eu e você hoje temos que nos estarmos, precisamos ter consciência do que é ser um atalaia.
Então, apesar de ter sido escrito numa época em que Jerusalém estava vivendo uma situação crítica, então o profeta Ezequiel, ele viu além das tragédias algo em que Deus estava ali mostrando, e essa é uma característica, meu irmão, minha irmã, de quem vive além das circunstâncias e das situações. Nós precisamos entender que ou somos cabeça, e por sermos cabeça nós agimos, ou vamos nos comportar como cauda, que reage. Você é cabeça, você é cauda. Você está vendo ou você está enxergando? Você está escutando ou você está ouvindo? Existe uma grande diferença entre ver e enxergar e escutar e ouvir. Quando nós passamos a ouvir e a enxergar, nós temos o discernimento, Como diz Paulo na primeira carta que ele escreveu à cidade de Corinto, à igreja de Corinto, no capítulo 2, versículo 15, diz que o homem é a mulher espiritual. Ele discerne tudo e a todos, mas de ninguém ele é discernido. Então, a segunda pergunta que precisamos fazer sobre essa temática é: quem escreveu o livro de Ezequiel? O próprio profeta Ezequiel é o autor desse livro. E quando ele escreve esse livro, ele escreve numa perspectiva sempre da primeira pessoa. Ezequiel ele vai registrar as visões e as revelações que ele recebeu do Senhor. Ezequiel ele era um sacerdote que viveu entre os judeus cativos levados para a Babilônia, no período de 597 a.C., quando estava governando o grande rei Nabucodonosor. Você vai ver isso nos primeiros versículos do capítulo 1. De acordo com os relatos que você pode conferir em 2 Reis, capítulo 24, a partir do versículo 14, quando os babilônicos levaram cativo, você vê que Nabucodonosor vai fazer isso em 3 levas, Ele vai levar a primeira leva de cativo, só sangue azul. Uma segunda remessa ele vai levar a mão de obra qualificada e, por fim, uma terceira leva de escravos, de pessoas que estavam ali para servir. E Ezequiel, como também Daniel, como também os seus amigos, são levados nessa primeira leva. Daniel e seus amigos ficam na capital e ali vão servir ao rei Nabucodonosor, diferente de Ezequiel, que ele é levado então para uma outra área da Babilônia. Portanto, é possível que Ezequiel tenha vivido e tenha não só vivido em Jerusalém, como também participando de uma família que proeminente era influente, porque era uma família sacerdotal. E você vai perceber que, embora Ezequiel, Jeremias e Daniel fossem contemporâneos, mas eles estavam muito distantes um do outro. Jeremias profetizava de Judá. Daniel servia na corte do rei Nabucodonosor. Já o profeta Ezequiel pregava entre os judeus cativos, lá no rio Quebar. Outra pergunta também que nós precisamos fazer é: onde e quando foi escrito o livro de Ezequiel? O livro de Ezequiel ele foi escrito durante todo o período do cativeiro que Ezequiel participou na Babilônia. Depois dele ter sido levado cativo, ele vai se estabelecer com outros judeus num lugar próximo ao rio Quebar. Você vai pegar isso nos primeiros versículos do capítulo 1 de Ezequiel. Foi lá que Ezequiel registrou, quando o céu se abre e ele teve visões da plataforma de Deus. Nós vamos detalhar no tópico 3 dessa lição número 1, desse primeiro trimestre. E você vai ver que algumas características das revelações, das visões que Ezequiel, melhor dizendo, ele registra no seu livro, você vai ver que esse livro está repleto de visões, de experiências tremendas que Ezequiel teve com o Senhor. Então, por meio dessas revelações, dessas profecias, dessas visões, o Senhor vai enfatizar tanto a responsabilidade do profeta de alertar o seu povo sobre o perigo iminente, também como a responsabilidade do povo de atender ao alerta que o atalaia, nesse caso aqui o profeta Ezequiel, está alertando. Também nós vamos aprender que todos nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações, porque o Evangelho ela é a mensagem de 2 vias.
tá? Tanto para quem está pregando como para quem está ouvindo, tá? E isso, tá, vai exigir de tanto de quem prega como também de quem ouve, tá, alguma ação, ou seremos punidos ou seremos recompensados, dependendo das nossas escolhas. Isso você vai ver muito no livro de Ezequiel. Você vai perceber também que o livro de Ezequiel está repleto, como eu disse e repito, tá, de relatos, de visões, de profecias. Por exemplo, o Senhor mostrou a Ezequiel uma visão da ressurreição da casa de Israel, afirmando, tá, que o povo, tá, do convívio do Senhor seria reunido na terra, tá, da sua herança. Você vai ver isso em Ezequiel capítulo 37, nós vamos estudar isso nas aulas futuras. O livro de Ezequiel inclui uma profecia de uma grande batalha que precederá a segunda vinda de Cristo, Ezequiel 38 e 39. Ezequiel capítulo 40 até o capítulo 48 contém um relato minucioso, tá, do templo, né, conhecido como o templo, tá, de Ezequiel, que vai ser construído e levantado no período milenar por Jesus. Antes disso, é claro, o anticristo, no período da grande tribulação, vai levantar um templo, mas não é esse, é um templo que será profanado, tá? Mas o templo descrito em Ezequiel 40 até o capítulo 48, os detalhes de como vai ser o templo em que Jesus vai estar construindo, tá, no milênio. Então, com essa visão panorâmica, né, nós estamos aqui, tá, sendo desafiados pela nossa editora Betel, tá, pelo pastor, tá, que está comentando esse primeiro trimestre, pastor Valdir Alves de Oliveira, a nós nos debruçarmos nesse mês de janeiro, nesse mês de fevereiro, nesse mês de março, tá, sobre esses temas, tá, tremendos. E nós vamos entender que a soberania de Deus, meu irmão, minha irmã, sobre Israel e todas as nações, sobre a vida de cada um de nós, tá, que Deus vela para cumprir as suas palavras. Então você vai perceber que no exílio, tá, eles foram punidos por causa da sua idolatria, em relação entre o indivíduo, tá, que lá estava e os grupos que foram levados cativos também. Você vai ver que a fidelidade de Deus em relação às suas promessas e principalmente às suas alianças com esse povo, né, chamado judeu. Você vai ver que a restauração de Israel sobre um governo davídico também, Ezequiel fala sobre isso. Tá? Em seu exílio, você vai ver que abunda as ações da simbologia, da tipologia, tá? que Ezequiel ele vai apresentar no seu livro. Então, tá? Além de ler, de reler, tá? Caia para dentro do livro de Ezequiel. Tá? Então, a leitura nesse primeiro trimestre desses 48 capítulos desse livro magnífico é indispensável, tá? É obrigatório. Então, meu irmão, minha irmã, Ezequiel ele é muito minucioso, tá? Ele nas suas descrições, tá? Ele é preciso, até se você for debruçar mesmo no estudo aprofundado do livro de Ezequiel, se torna até assim cansativo muitas vezes. Ele é mais detalhista, tá, do que a maioria dos profetas. Então, o projeto da visão, tá, que Ezequiel ele mostra no seu livro, tá, nos desenhos, você pode ver dos detalhes, né, do novo templo, é algo fantástico. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição número 1 desse primeiro trimestre de 2022. E a lição número 1, nós vamos estar falando sobre a chamada do profeta Ezequiel. Pois bem, a lição número 1, nós temos 3 objetivos, como sempre, os 3 verbos da nossa editora, Betel, tá? É mostrar, ressaltar e expor. O que nós vamos mostrar? O contexto histórico da chamada desse grande profeta, chamado Ezequiel. Número 2, ressaltar a incumbência, tá, do profeta Ezequiel. E número 3, não menos importante, expor a vocação visionária do profeta Ezequiel. Detalhar as principais visões do capítulo 1, 2 e 3 que envolve essa aula. O texto áureo é Ezequiel capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. A verdade aplicada dessa primeira lição: ainda hoje Deus tem chamado
além disso, tem capacitado pessoas para proclamarem a sua palavra, o Evangelho, com ousadia, fidelidade e amor. Você, meu irmão, você, minha irmã, é um desses atalaias, é um desses profetas e profetisas que Deus tem chamados nessa última hora, tá, para pregar o Evangelho? O texto de referência, tá, dessa lição número 1, Ezequiel, abre sua Bíblia, tá, vamos ler os primeiros 10 versículos, tá, do capítulo 2, apenas 10 versículos, é uma leitura extensa, mas ela é necessária para o nosso entendimento dessa lição 1. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito do Senhor, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que ele falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até nesse mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de corações. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temais as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habitas com os escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebeldes como a casa rebelde. Abra tua boca e como o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia sobre mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. É o capítulo 2. Tá? Então agora só falta só 47 de 48. Meu irmão, minha irmã, após ter sido levado cativo, tá, o profeta Ezequiel ele se estabeleceu junto ao rio Quebar, na vila de Tel Abib. Você vai ver isso no capítulo 3, versículo 15, perto de Nippur, na Babilônia. Diferente de Daniel e seus amigos que estavam lá na capital. Após 5 anos vivendo no exílio, ele recebe a sua chamada profética. O profeta Ezequiel vivia na sua própria casa, onde os anciãos vinham consultá-lo. Você vai perceber isso no capítulo 3, que é um assunto já das próximas aulas, no capítulo 8, capítulo 14, capítulo 20. Jeremias 29 também relata sobre isso. É possível que o profeta Ezequiel tenha começado o seu ministério profético com a idade de 30 anos. Tá? Caso isso esteja correto, e tem tudo para estar correto, tá? Então ele tinha aproximadamente entre 25 e 26 anos quando ele foi deportado de Jerusalém para a Babilônia. E em seu livro o profeta mostra bastante familiaridade com os preceitos, né, da religião judaica e com o Templo de Salomão. Mas não há qualquer evidência que ele tenha sido, tá, que ele tenha desempenhado qualquer função sacerdotal em Jerusalém antes de ser levado para a Babilônia. Na verdade, isso era até impossível, mesmo fazendo parte de uma família sacerdotal, porque só poderia exercer-se o sacerdócio a partir dos 30 anos. Isso era o que acontecia, né, na maioria dos sacerdotes. Aquela regrinha básica, tá, que todo sacerdote tinha que ser levita, mas nem todo levita prestava para ser sacerdote. E todo trabalho sacerdotal, profético, você vai ver isso acontecendo a partir dos 30 anos. Então, Ezequiel ele foi exilado antes, tá, dessa idade de 30 anos, porque aí, então por isso que nós calculamos aí que ele tinha na faixa de 25 a 26 anos de idade. Portanto, entretanto, porém, quando Ezequiel completa 30 anos de idade, tá, ele estava vivendo, tá, a mais de 1.000 quilômetros de distância da sua terra natal,
E no ano em que ele deveria começar o seu serviço como sacerdote, o que Deus faz? Deus chama ele para se tornar um grande profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, né? Então ele está lá entre, né, os profetas maiores, né? No caso aí são Jeremias, Ezequiel, Daniel, não é isso? Ah, Isaías, não é isso? Dos que têm livros escritos, né? Claro que aí o maior profeta aí do Antigo Testamento é Elias, mas nesse contexto, tá, de literatura, nós estamos estudando o livro de Ezequiel, então ele faz parte dos 4 profetas maiores, né? E aqui tem um adendo aqui, né? Os profetas maiores, eles não são conhecidos como profetas maiores, como eu acabei de relatar, Ezequiel, Daniel, Isaías e Jeremias, porque eles escreveram, tá, os seus livros e têm, igual o livro de Ezequiel, 48 capítulos, Isaías 66 capítulos. Não é porque eles escreveram grandes capítulos nos seus livros, diferente dos profetas menores, que são 12, você vai pegar aí profetas que tem um capítulo único, 3 capítulos, 4 capítulos, tá? A maioria dos profetas menores. Então, eles não são maiores e menores porque uns escreveu muito e outros escreveram pouco. Nada disso. Tá? É o foco que as suas profecias dá em relação ao Messias, tá? Então você vai ver que os profetas maiores, eles falam, tá, sobre o Messias, sobre profecias relacionadas ao Messias, tá, sobre o seu nascimento, sobre a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, tá, o seu ministério, a sua morte, sobre a sua ressurreição. Você vai encontrar esses relatos dos profetas maiores. Já os profetas menores, eles são menores porque eles colocam focos, tá, sobre o Messias muito especificamente. Então você vai ter profeta que fala só sobre o nascimento, outro só sobre a sua infância, outro só sobre pontos específicos. Então é exatamente por isso que são conhecidos como profetas maiores e profetas menores, tá? Não é pela quantidade de capítulos que eles escreveram, tá bom? Como é que foi então a chamada do profeta Ezequiel, né? Você pode ver que o tópico 1 da nossa revista, né, nós temos aí dentro do objetivo, né, número 1 é mostrar o contexto histórico da chamada desse grande profeta. E o contexto histórico, tá, da chamada do profeta Ezequiel, tá, nós já demos uma visão panorâmica, né, do livro de Ezequiel. Então a chamada do profeta Ezequiel para exercer o ministério profético é uma das chamadas mais espetaculares, né? Eu sempre comparo com a chamada de Isaías, lá no capítulo 6, que é também uma chamada poderosíssima, não diferente também de Jeremias, né? Mas no nosso caso aqui, tá, é o profeta Ezequiel. E esse chamado é descrito nos capítulos 1, 2 e 3 do livro de Ezequiel. Já lemos o capítulo 2. O capítulo 1, tá, nós vamos dar um foco nele no tópico 3 dessa lição número 1. Pois bem, Ezequiel capítulo 2, tá, no versículo 1 que nós já lemos aqui, Ezequiel ouve a voz de Deus. O Senhor fala com o profeta e ordena que ele profetiza a nação de Israel. Ezequiel relata que enquanto ele ouve a voz de Deus, o Espírito do Senhor se apodera dele. O Espírito Santo é aquele, meu irmão, minha irmã, que nos capacita a fazer a obra de Deus. Sem ele, tá, nós não somos eficientes. A obra de Deus não cresce, não frutifica. Tá? Nós não somos capazes de ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. Então, a presença do Espírito Santo é indispensável, é fundamental, tá, na nossa missão de cumprir aquilo que Deus tem ordenado a cada um de nós. Jesus diz em João capítulo 20, verso 21, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós outros. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é, como que o Pai enviou Jesus? Porque se eu não sei como que o Pai enviou Jesus, eu também não vou saber como é que Jesus me enviou a mim e a você, enviou a nós outros. Se João 20, 21 está dizendo, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós outros, então é uma pergunta que nós precisamos responder. Tá? Eu trago aí no modo de introdução do nosso curso de Teologia Sistemática, lá na nossa plataforma Teologia 24 Horas, tá, os detalhes sobre isso. Também tem um módulo de missiologia que eu falo e mostro que, tá, todo o princípio doutrinário, tá, é por isso que nós desenvolvemos o nosso método de ensino teológico chamado método IUT, porque tudo que eu ensino é imutável, universal e tridimensional. E por que eu estou falando sobre isso?
tá? Eu estou falando sobre a importância do Espírito Santo na nossa missão. Quando Jesus ele veio, ele diz, o Filho do Homem não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então ele dependia 100% do Espírito Santo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então Jesus tinha uma responsabilidade para com o Pai, adorando, ele tinha uma responsabilidade para consigo mesmo, servindo, e ele tinha uma responsabilidade com o mundo, evangelizando. Então ninguém consegue cumprir a sua missão de adoração, de serviço e de evangelismo sem o Espírito Santo. Isso desde o Antigo Testamento e, quiçá, agora no Novo Testamento. Então observe que Ezequiel ele é enviado a um povo rebelde e obstinado. E em virtude disso, meu irmão, ele vai enfrentar resistência, perseguição, desgaste, perigo de morte. Contudo, entretanto, porém, o Senhor Deus o adverte para que ele não desiste, para que ele persevere. Tá? Então, antes de fazer a obra de Deus, é imprescindível que você, meu irmão, que eu, que nós, venhamos buscar a ajuda do Espírito Santo. Caso contrário, tá, nós vamos ter muitos danos. Tá? De certo modo, quando você lê com atenção o capítulo 2 de Ezequiel e o capítulo 3, porque é uma sequência, você vai ver que contém, tá, um chamado missionário. Então você vai ver que um sacerdote sendo profeta e um missionário, olha só. Então ao ler o modo como o Senhor descreve a missão de Ezequiel e o povo a qual ele foi chamado para ensinar, meu irmão, pare e pense, analise aí, tá, a dificuldade desse profeta. Se você pega o capítulo 2, versículo 1, vamos ler o capítulo 2, nós já lemos, agora vamos detalhar um pouquinho, versículo 1, 2 e 3. E disse-me, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito do Senhor, quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que ele falava. E o que ele dizia? Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até esse dia, até agora. Olha só, essa expressão filho do homem, ela vai ocorrer 93 vezes no livro de Ezequiel. Eu disse 93 vezes. Filho do homem. Quando ele diz filho do homem, ponte em pé, então essa posição aqui, tá, é porque ele estava prostrado. Talvez diante da circunstância, das situações, né, da deportação, do cativeiro, ele mesmo sendo sacerdote e ainda jovem, 25 para 26 anos, e aí então agora Deus, quando ele chama, ele traz a esse profeta uma experiência, tá, tremenda, e é importante lembrar que o Espírito Santo no Antigo Testamento não habitava, nunca habitou dentro de ninguém que você queira dar nome, nem o pai da fé, Abraão, muito menos o homem segundo o coração de Deus, Davi. Tá? Isso eu trato de uma forma, tá, bem detalhada no módulo do módulo de pneumatologia do nosso curso de Teologia Sistemática. Eu mostro todos os detalhes de como o Espírito Santo trabalhava no Antigo Testamento. Só para você ter uma ideia, Números capítulo 11, verso 25 diz: Moisés, eu tirarei do Espírito que está sobre ti uma porção e darei para 70 anciões de Israel. Você vai ver também relatos de Micaías, de Elias, de Eliseu, sempre tratando sobre essa questão de porção, de medida. Então, durante todos os dois períodos da igreja do Antigo Testamento, né, o período da igreja dos primogênitos, que vai de Adão até Moisés, o período da igreja Assembleia dos Santos, que vai de Arão até João Batista, você vai ver que o Espírito Santo era dado de uma forma concentrada, tá, de uma forma de porção, de medida, quando Eliseu diz para Elias, né, que eu quero a porção dobrada do Espírito, da porção que está sobre ti. Então era a forma que o Espírito Santo trabalhava, concentrado, por medida, por porções. Não era, tá, era de uma forma exterior, também não era simultâneo. Se você for fazer uma pesquisa, um estudo mais aprofundado, tá, nas questões proféticas dos profetas, quando tinha profeta no Reino do Sul, não tinha profeta no Reino do Norte. Não era simultâneo. Tá? Você pode fazer essa pesquisa aí, você vai ver. E também não era habitado. Tá? O Espírito Santo nunca habitou dentro de ninguém.
E a razão é muito simples para isso, tá? Porque quando Deus criou o homem, formou o homem, estabeleceu o homem no Éden, Deus colocou ali 4 espécies de árvore, a árvore que dava vista, a boa para se comer, a árvore da ciência ficava no meio do jardim, e a árvore da vida que ficava no meio do jardim, melhor dizendo, e a árvore da ciência. Então a árvore da vida ali era um tipo de Cristo para Adão. E como Adão rejeitou a Cristo, o Espírito Santo nunca habitou dentro de Adão. E como Adão pecou, sendo o primeiro homem, Romanos 5,12 diz que ele condenou toda a raça humana à morte eterna, tá? A morte espiritual e a morte física. Mas glória a Deus que o Verbo Jesus, ele se tabernaculou, né? Como diz João no capítulo 1, verso 14, se tabernaculou entre nós. E então ele restaura, tá, essa questão. Então você pode ver que nenhum dos discípulos que estavam com Jesus eram convertidos. Só vieram a se converter depois da ressurreição de Cristo, quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Não é uma promessa lá em João 14, quando ele faz a promessa de que o Espírito Santo, tá, viria sobre eles? Você pode ver aqui, ó, João 14, tá, não é pneumatologia a aula, mas é só para fazer esse adendo, tá, sobre essa questão. Olha só, João 14. Olha a promessa que Jesus faz aqui em João 14. Olha só. Eu rogarei ao Pai que ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós conheceis porque habita convosco, mas não em vós. Ó, mas estará em vós, habitava com eles porque o Espírito Santo estava em Cristo, estava com eles. Mas a promessa que ele está fazendo e que ele ia rogar ao Pai, que o Espírito Santo estivesse com eles para sempre, porque o Espírito Santo foi tirado da terra, tá, na ocasião do dilúvio. Mas isso aí é um outro assunto que eu trato detalhadamente no módulo de pneumatologia. Eu só fiz esse adendo, tá, para você entender como que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento. E a importância que hoje você e eu, meu irmão, temos que dar o privilégio que nos foi dado através de Cristo Jesus de ter Deus, o Espírito Santo, em nós. Então, muitas vezes, meu irmão, diante do caos da nossa vida, das circunstâncias, das situações, que no caso do profeta Ezequiel ele está vivendo, né, uma situação de deportação, de humilhação, de cativo, no meio desse ambiente que aparentemente é negativo, o que Deus vai fazer? É uma oportunidade para que ele possa se revelar através, tá, do profeta Ezequiel ao seu povo. Então, meu irmão, independente da circunstância, da situação que eu e você nós viemos estarmos vivendo, tá, se você reage a tudo isso, você é cauda. E muitas vezes você coloca o problema maior do que o próprio Deus. E essa situação de Ezequiel está nos mostrando que no meio de toda aquela desgraça, Deus veio com a sua graça. Então, quando perdemos, tá, o que nós amamos, como foi o caso do profeta Ezequiel, que ele perde a sua esposa, e ali então, tá, começa ali de fato o seu ministério de uma forma, tá, tremendo. Por que, meu irmão, estou falando sobre essas percas? Porque eu e você, quantas percas nós temos tido? Percas emocionais, familiares, financeiras, ministeriais. E muitas vezes nós achamos que no meio dessas percas Deus não está atento aos detalhes da nossa vida, e Ezequiel aqui está provando totalmente diferente. Então, quando ele perde, tá, e que no meio de toda aquela situação, tá, o que acontece? Que os seus fundamentos foram abalados, tá, que a vida está de cabeça para baixo, e aí Deus fala. O profeta Ezequiel, ele era contemporâneo de Jeremias, de Daniel, quando ele teve a visão da glória de Deus, e que ele foi chamado para ser profeta nos primeiros versículos do capítulo 1. A partir daí, ele iria profetizar para um povo que estava espalhado pelo Império Babilônico. Ezequiel capítulo 2, a partir do versículo 3, que eu li, o versículo 1, 2 e 3, né? Vamos ler o versículo 3 em diante. Olha só. E disse-me, filho do homem, eu te envio, o versículo 4, tá? Os filhos são de semblante duro, obstinado. Olha só, olha a característica do povo que Deus estava enviando eles. Será que é diferente de hoje? Olha só,
eu te envio a eles, e tu dirás, assim diz o Senhor. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são rebeldes. Mas eles hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temais as palavras, tá? Ainda que seja sarças, espinhos para contigo. Olha só, irmão, as palavras que aquele povo, Deus já estava alertando ele. Tá? Olha só. Mas tu dirás as minhas palavras. Então, qual é a palavra mais poderosa? Aqui eles estão dizendo, ou aqui Deus está dizendo através do profeta? Olha só, Ezequiel deveria falar as palavras que ele tinha recebido, Senhor. E assim ele fez. Será que eu e você, meu irmão, nós estamos fazendo? No meio de toda a desgraça, no meio de toda a situação adversa que eu e você estamos enfrentando, porque Jesus disse que enquanto eu aqui e você, nós vivêssemos, nós íamos passar por lutas e tribulações, e ninguém cresce, ninguém amadurece sem a dor que a tribulação causa. O problema é que muitas das vezes nós estamos preferindo sofrer de vez de aprender com isso. E no meio de tudo isso, Ezequiel, ele vai aprender e vai dividir o seu aprendizado com o seu povo. Através das revelações, tá, que ele vai estar detalhando, tá, no capítulo 1 e no capítulo 2, Deus chama, tá, o profeta Ezequiel para ser uma voz profética no meio de uma geração pervertida, mas que, sabe, aqui o Espírito Santo me faz lembrar algo que essa história parece que está tão distante, né? E nós estamos vivendo dias hoje de uma geração pervertida, rebelde, uma geração das inversões de valores. E muitas vezes hoje Deus está caçando um homem ou mulher para que ele possa usar, para que ele possa se manifestar. E muitas vezes na provação, na tribulação, no deserto, nos vales, a maioria de nós muitas vezes estamos sendo reprovados. Porque de vez de abrirmos a boca para manifestar a palavra de Deus, nós estamos abrindo a nossa boca para murmurarmos, né? E nós precisamos decidir, meu irmão, minha irmã, ou nós somos fontes de vida ou de morte, de bênção ou de maldição. Nós somos chamados para sermos agentes, tá, de Deus, para confrontar essa geração com a verdade. Hoje, tá, nós estamos vivendo a geração das fake news, né, da mentira, e o capítulo 2 da carta de Paulo aos Tessalonicenses mostra que a geração que antecederá o arrebatamento da igreja, que vai entrar na tribulação, na grande tribulação, é uma geração que prefere a mentira do que a verdade, que prefere a injustiça do que a justiça, que prefere o ódio do que o amor. E nós estamos vivendo isso nos nossos dias. Será que hoje Deus não está querendo levantar homens e mulheres na característica do profeta Ezequiel para trazer uma palavra, tá, de confronto a essa geração mimimi, que não aguenta ser confrontada, né? Capítulo 2 de Ezequiel, tá? A partir do versículo 8, olha só. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde, como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu vou te dar, ou o que eu te dei, ou o que eu vou te dar, o que eu te dou. Então vi, eis que uma mão se estendia sobre mim, e eis que nela tinha um livro. Olha só. E estendeu sobre mim, e nesse livro estava escrito por dentro e por fora. E nele se achava escrita palavras de lamentações, suspiros e ais. E se você continuar lendo, que é assunto da próxima aula, o capítulo 3, tá? Depois me disse, filho do homem, come, tá? Come esse rolo e vai falar à casa de Israel. Então abri minha boca e me dê o que ele me deu, eu comi. E disse-me, filho do homem, dar-te a comer o teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Então comi e era na minha boca doce como o mel. E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras. Será que, meu irmão, minha irmã, eu e você, nós estamos comendo, somente nós, professores da escola bíblica dominical, será que nós estamos comendo
Porque a Bíblia não manda, né, que eu e você venhamos ler a Bíblia. Quando Jesus diz que nós precisamos examinar as Escrituras, a palavra examinar ali no original é prescrutar, é investigar, é ser diligente, é termos tempo de qualidade, de meditação, de pesquisa. É o que o Teologia 24 Horas, tá, eu proponho através dessa plataforma, tá, desafiando você a estarmos estudando juntos, estarmos aprofundando juntos, comendo esse rolo. Tá? Olha as características desse povo, irmão. O povo, verso 4, que eu li, diz que eles eram obstinados, uma geração orgulhosa. Versículo 6 diz que eles, né, as palavras deles eram como sarças e espinhos, ou seja, eram ervas daninhas, espinhosas. Tá? Palavras de pessoas falsas. Tá? Isso simboliza problemas, tá, que Ezequiel teria com aquela geração ao transmitir a palavra de Deus. Será que é diferente de hoje? Versículo 6 diz que as suas palavras eram como palavras de escorpiões, ou seja, criaturas venenosas, símbolo de pessoas que são iníquas, né? Vivem na prática do pecado. Versículo 6 diz que ainda ele não deveria se espantar, ter medo. Versículo 10 que nós lemos diz que as lamentações eram de suspiros, ais, que é o versículo 10, né? De lamentações, suspiros e ais, ou seja, de tristeza. Então, no capítulo 2, que nós estamos lendo e relendo, tá, o Senhor pediu a Ezequiel que ele comesse desse rolo, né? O capítulo 3, os primeiros versículos, eu acabei de ler também para você. A descrição de Ezequiel comendo, tá, esse rolo simboliza o seu chamado para ensinar, para profetizar, para cumprir a sua missão, tá, tornando literalmente a palavra de Deus, tá, uma parte do seu ser. E aí eu perguntei para você, será que eu e você estamos comendo desse livro o suficiente para que possamos dizer assim diz o Senhor? O livro de Apocalipse, ele relata uma ocasião em que o João teve uma experiência semelhante a isso, lá no capítulo 10. Depois se você ler lá. Então, o capítulo 3, que eu li os primeiros versículos, tá, você vai ver que Deus chama ele para ser um atalaia. Tá? O que é um atalaia? É um homem que fica em cima, tá, de uma muralha. Você pode ver que todas as cidades da época eles eram muradas. Nesses muros havia as torres, né? E lá ficavam os atalaias, né? No alto dessas torres, em cima dessas muralhas, ali para alertar o povo da cidade, né? E ali tem uma instrução específica de Moisés do retinar da trombeta, né? Não era a trombeta que os sacerdotes tocavam, né, de chifre de carneiro. Essa eram trombetas de prata. E dependendo do retinar da trombeta, as pessoas sabiam se o portador que estava chegando era de boas ou más notícias, se Israel, o exército de Israel, tinha sido vitorioso ou não. Então o atalaia tinha essas responsabilidades. E Deus está chamando o profeta Ezequiel para ser um atalaia, como está chamando a mim e a você nessa geração. Será que nós estamos sabendo tocar a trombeta, o retinar da trombeta de Deus? E falar sobre essa trombeta, né, que tem dois tipos de trombeta, como eu disse, né, o chifre de carneiro, tá, que mostra juízo, né? Você pode ver que na conquista, né, de Jericó, ali o príncipe do exército do Senhor, que é uma teofania de Cristo no Antigo Testamento, do Verbo, orientou a Josué que durante 7 dias ele tinha que dar, nos primeiros 6 dias, uma volta, tá, com o povo em silêncio e só o toque da trombeta, né, anunciando o juízo. E você pode ver que uma das 7 festas de Israel é a festa das trombetas. Então, por que eu estou dando essa ênfase? Porque é uma oportunidade de você aprofundar sobre isso, é muito importante. E é um dos segredos, né, uma espinha dorsal da você entender a escatologia. A pastor Francisco Miranda, como assim? É isso mesmo. Quando você pega o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, que fala sobre as 7 igrejas da Ásia, e você pode ver que quando eu estava dizendo, Josué, ele dá
a cada dia, durante 6 dias, uma volta em Jericó, e no 7º dia ele dá 7 voltas, e na última volta o povo brada, né, com o toque do shofar, os muros, né, eles desabam, eles ruem. Então, ali é uma tipologia perfeita para Apocalipse capítulo 2 e 3, dentro desse assunto de atalaia, de tocar a trombeta. Então, a igreja de Éfeso, meu irmão, que aconteceu nos primeiros 100 anos da história, já tocou a sua trombeta. Esmirna, Tiatira, Pérgamo. Hoje nós estamos vivendo o período da igreja de Filadélfia. Nós estamos dando aí a volta de número 6, no 6º dia. A igreja de Laodiceia é que vem as 7 trombetas de pratas lá de Apocalipse. Não tem lá os 7 selos, 7 trombetas, as 7 taças? Tá vendo como tudo vai se encaixando? Então a gente precisa aprofundar sobre isso. Então, para ser atalaia, viu? Outra coisa, né? O tópico 2 da nossa lição, né? Já que nesse tópico 1 nós abordamos sobre todo o contexto, né, histórico da chamada do profeta Ezequiel, né? Falamos sobre a dificuldade que ele estava vivendo fora da sua terra natal, o tópico 1.2. O tópico 1.2 fala sobre as exigências que Deus fez ao profeta, nós destacamos tudo isso. 1.3, né, mostramos que Deus nunca se esquece dos seus filhos. Devido ao pecado daquele povo, daquela geração, tá, Deus ordenou e permitiu que Jerusalém fosse destruída. Os pecados deles, por causa que eles foram levados cativo porque eles foram idólatras, se apostataram da fé, misturaram com os outros povos. No meio dele tinham os falsos pastores, falsos profetas, mas ainda assim, tá, Deus fez tudo isso para purificar. Então, o que eu ensinei para você nesse primeiro tópico, né? Que ao receber a chamada divina, o profeta Ezequiel estava longe da sua terra natal, entre os cativeiros, os cativos da Babilônia, uma prova de que Deus nunca se esquece daqueles que fielmente procuram obedecê-lo. Esse foi o tópico 1. O tópico 2 fala sobre a incumbência do profeta Ezequiel. A missão do profeta Ezequiel, que foi dada por Deus, era de quê? De conscientizar o povo, tá, a razão do cativeiro, explicar a queda de Jerusalém, promover a volta do povo exilado a Deus, construir no meio daquele povo, tá, uma esperança concernente às promessas que Deus havia feito a Abraão, Isaac e Jacó, e que haveria de haver uma restauração. Então, o tópico 2 vai falar sobre essa incumbência do profeta Ezequiel. A missão do profeta foi dada para que ele, né, pudesse conscientizar aquela geração. E aí vem um tópico, né, 2.1, 2.2, 2.3, que é lindo isso aqui, porque essa incumbência que Deus deu ao profeta mostra que Deus usa quem Ele quer, aonde Ele quer e a hora que Ele quer. Tá? 2.1 diz, tá, Deus usa quem Ele quer. Aí você pode ver que 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, 28 e 29 diz que Deus escolhe as coisas mais loucas desse mundo para confundir as sábias. Escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, porque nenhuma carne possa se gloriar perante Ele. Então, meu irmão, minha irmã, aqui no 2.1 diz, tá? Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, e o Senhor, porém, olha para o coração. 1 Samuel 16, lembra que o profeta Samuel ele erra 7 vezes, 6 vezes, melhor dizendo, porque é só na 7ª que ele acerta com Davi. Quando vem os 6 irmãos de Davi, que coloca diante dele ali, ele olha e fala assim, esse vai ser o futuro rei de Israel. E Deus fala assim, Samuel, não é isso aí não. Uma vez, 2 vezes, irmão, foi 6 vezes, minha irmã. Eu estou falando do profeta Samuel. Quem dirá eu e você? Ele é tendencioso a querer fazer daquilo que é aparente. Lembra que eu iniciei a aula falando sobre a importância de nós sabermos diferenciar o ver e o enxergar? Ver é uma função dos olhos, mas enxergar, tá, é uma função do coração. Porque nós não andamos por vista, meu irmão. Nós andamos por fé. Fé é os olhos da alma. Viu? Então Deus usa quem Ele quer.
como Deus está usando Ezequiel. Tá? O tópico ainda continua dizendo ainda, tá? Olha só, ele se responsabiliza em capacitar os que ele chama, porque ele não chama os capacitados, ele capacita os que ele chama. Viu? Portanto, não devemos nos gloriar nos feitos. Por quê? Efésios capítulo 3, versículo 20 diz que o poder de Deus que em nós opera, tanto o querer como o efetuar, o poder é dele. Tá? Se você pegar aí a última aula do trimestre, né, do ano passado, nós tratamos sobre, né, verso a verso, capítulo a capítulo do livro de Efésios, o capítulo 6 da última aula sobre batalha espiritual, tá? Olha só, a armadura é dele, tá? De todas as 7 características da armadura de Deus, 6 é de defesa, somente uma é de ataque. Tá? E tudo é dele, apenas que eu e você viemos nos vestir, nos revestir. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que aprender muito com Ana. Ana. Ana, ela olha as circunstâncias, as situações, ela não murmura, não fica lamentando, mas ela fala: Senhor, o Senhor tem coragem de gerar em mim uma criança, um homem, para que possa mudar toda essa situação política, econômica, social? Se você pegar o último capítulo e o último versículo do livro de Juízes, diz que por não ter liderança, não ter rei em Israel, cada um fazia o que bem queria. Imagina a anarquia, meu irmão. Viu, minha irmã? Que a geração de Ana estava vivendo. Ela vai, olha para Eli, o sumo sacerdote, o pastor da época, e ele não está bem assim com Deus, né? Os filhos dele estão aprontando, tá, dentro do seu sacerdócio. Olha, para tudo aquilo ali, ela vai falar com Deus. E Deus estava caçando alguém para usar. Então, o que eu e você precisamos aprender com isso? Deus usa, tá, onde Ele quer, quem Ele quer, quando Ele quer. Quando nós alinhamos-nos, tá, com a sua visão, alinhamos-nos com, tá, o seu querer. Então, a vontade, a realidade hoje é: Senhor, se eu preciso de um homem, de uma mulher para que o Senhor quer usar, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim, envia-me a mim, me faça enxergar com os teus olhos, ouvir com os teus ouvidos, me faça compreender a tua necessidade nesses dias, não é a minha. Então, meu irmão, o tópico 2.2 diz: ele usa, tá, onde ele quer, onde ele quer. Você vai ver Jeremias 32. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, Jeremias 32, versículo 2, estava encerrado no pátio da guarda, que estava na casa do rei Judá. E mesmo assim, Jeremias estava profetizando. O rei estava furioso com ele, porque ele estava dizendo sobre a deportação, sobre a destruição de Jerusalém. E o rei dizia que ele era falso profeta. Então, primeiro tópico desse segundo tópico, 2.1, diz que Deus usa quem Ele quer. Eu citei o exemplo para você. O tópico 2.2 diz que Deus usa, tá, onde Ele quer. Mesmo que seja, tá, no pátio da guarda da casa do rei, mesmo preso. Deus usou Jeremias. Tá? Você vai pegar Daniel, capítulo 1, verso 18 e 19, e o fim dos dias em que o rei tinha falado aos que trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe diante do rei Nabucodonosor, e o rei falou com eles. Entre eles não foram achados outros tais como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Então, Deus usa aonde Ele quer. No cativeiro, no pátio da guarda do rei, diante do trono do rei, ou como o caso do Ezequiel, né, que nós estamos estudando. Aí aconteceu que no 30º ano do 4º mês, do 5º dia do mês, Ezequiel 1:1, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então, meu irmão, além de Ele usar, aleluia, glória a Deus, quem Ele quer, Ele usa aonde Ele quer. E o tópico 2.3 diz que Deus usa na hora que Ele quer. Viu? O tópico 2.3, olha só, a Bíblia registra o chamado de Deus ou a pessoa sendo usada pelo Senhor em diversos momentos.
Não é possível o ser humano estabelecer um momento mais adequado para Deus usar uma pessoa ou realizar a sua obra. Viu? O profeta Eliseu, em uma determinada ocasião, disse que Deus não lhe havia revelado algo sobre uma situação da sunamita. Lembra dela? Ela perde seu filho, que essa mulher nos ensina muito como Ana, que eu dei o exemplo aqui. Ela acaba de perder o filho, ela pega aquela criança, coloca no quarto do profeta, sobre a cama do profeta Eliseu. Ela não sai nas ruas gritando, desesperada, porque as suas vizinhas poderiam ajudar? Não. Ela vai de encontro ao seu próprio marido e ele pergunta: como é que está o menino que estava doendo a cabeça que eu te mandei? Está bem? Está bem. E o menino estava morto. Pastor, ela mentiu. Não, meu irmão. Você só pode falar dos seus problemas para quem de fato pode resolver. O que adianta, né, você falar da sua vida para todo mundo? Aí, além do problema 1, 2, você cria o problema 3, 4 e 5. E diz que então ela pede ao seu marido, né, um dos seus servos, uma carruagem, e ela dá ordem àquele servo para que ele não parasse em lugar nenhum pelo caminho, não saudasse ninguém. E quando ela está chegando próximo aonde o profeta Eliseu estava, no Monte Carmelo, naquela região, Eliseu vê e manda Geazi, o seu servo, ir ao encontro dela, perguntar como que estava o marido, como é que estava ela e como é que estava o filho. Qual foi a resposta? A mesma, está bem. E quando ela chega diante do profeta, aí sim ela desaba, aí ela chora, ela lamenta. E Deus não revelou o profeta. Geazi vai querer tirar, você conhece a história? E ele fala: deixa ela porque Deus não me revelou. E quando ela fala, o que ela diz? Eu te pedi um filho. Eu falei para você lá atrás, não brincasses com os meus sentimentos, eu não poderia ter filho. E você falou que eu teria um filho como eu tive um filho. E agora ele está lá na tua cama morto. E eu não quero um filho morto, eu quero um filho vivo. E deu trabalho, irmão, para aquele menino ressuscitar. Mas aí é outra história. Eu só quero dizer para você que Deus usa, tá, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, quem Ele quer. Tá? Esse é o tópico 2. E o principal ponto para nós fecharmos esse tópico 2, tá, é fundamental que nós nos submetemos ao momento de Deus. E para isso, meu irmão, temos que ter sensibilidade. Sensibilidade para compreender, tá, a vontade de Deus. Senão, nós vamos errar 6 vezes como Samuel. Então, meu irmão, peça a Deus para que possa abrir, minha irmã, os seus olhos, os seus ouvidos, tirar todos os tampões, para que nós possamos ver com os olhos de Deus, enxergar com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus. Isso fala sobre o quê? Discernimento. E o homem espiritual, do capítulo 2, versículo 15, 1 Coríntios, diz que o homem espiritual, a mulher espiritual, ela discerne tudo e a todos, mas de ninguém ela é discernida. O que eu ensinei para você nesse tópico 2? A missão do profeta Ezequiel, dada por Deus, nos mostra que o Senhor usa quem Ele quer, onde quer e na hora que quer. Tópico 3, tópico 3, a visão do rolo de um livro, né? Não, esse aqui é o 3.1, é o tópico 3. Um profeta com vocação visionária. Olha só, porque um profeta, meu irmão, que não tem visão, não é profeta. E aqui cabe um adendo sobre a diferença entre o dom de profecia e o ministério profético. É a mesma diferença entre o tempo e a eternidade, irmão. É 1000 anos-luz de diferença um para o outro. Tá? O dom de profecia, lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, que fala sobre a variedade de línguas, interpretação de língua e dom de profecia, trabalha com audição. Tá? Quem tem um dom de profecia, ele precisa ouvir uma variedade de línguas que ele mesmo esteja falando ou que o outro esteja falando, então ele interpreta e aí temos uma profecia. Diferente do ministério profético, que trabalha com a visão. Ele vê, o mundo se abre, o mundo espiritual, e ele vê o passado, presente e futuro. Ele traz às claras aquilo que estava oculto. Então a experiência visionária, tá, é uma marca natural e reconhecida na vida de todos os profetas, os verdadeiros profetas. Por isso que não tem a possibilidade de errar. Então, se tem profeta aí dizendo que é profeta e está errando nas profecias, é falso profeta. Viu? Então, e aqui eu quero destacar, tá, 3 coisas, né? Que é o 3.1, a visão do rolo, né? Que a lição nos traz aqui, que é a primeira visão do capítulo 3. O 3.2, a visão dos querubins do capítulo 1. E o 3.3,
a visão do juízo e da restauração. Do rolo, tá? O rolo do que o profeta recebera, né, de Deus continha a palavra de Deus, tudo que ele precisava profetizar, Deus deu a ele. Então ele tinha a responsabilidade de entregar essa palavra, mas antes de entregar ele precisava viver, precisava comer essa palavra, viver essa palavra. Infelizmente nós estamos vivendo uma geração hoje de obreiros, de homens que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, que, né, o que eles pregam não condiz o que eles vivem, e o que eles vivem não condiz o que eles pregam, né? Então isso é um sinal de que eles não comeram o rolo do livro que Ezequiel comeu, que lá no capítulo de Apocalipse, capítulo 10 de Apocalipse, João comeu. É uma característica, né, do chamado profético, é comer o rolo, é comer a palavra. Então, aqui diz, tá, porque julgamentos severos seriam executados contra os que praticavam idolatria, o adultério e a apostasia, capítulo 3 de Ezequiel, versículo 1 ao 4. Comer o rolo simbolizava que o profeta Ezequiel precisava receber primeiro a mensagem de Deus e se comprometer antes de anunciá-la ao povo. Só quem come o rolo, que é a própria palavra de Deus, está preparado para fazer a obra, tá, profética. E aí, meu irmão, minha irmã, será que eu e você, nós já comemos ou estamos comendo? Ou o que está faltando para comer esse rolo, hein? E o tópico 3.2, a visão dos querubins. Tá? E aqui a visão é linda, né? Olha só, eu quero ler para você, porque essa visão do capítulo 1, ela se repete no capítulo 10. E olha só, capítulo 1, vamos lá, vamos fechar essa aula com chave de ouro. E aconteceu que no 30º ano do 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, no plural, porque são 3 céus. Primeiro céu, o sistema solar. Segundo céu, as regiões de Bazã, ou as regiões celestes, né? O Antigo Testamento fala sobre regiões de Bazã, e o Novo Testamento e as regiões celestes, é o mesmo lugar, é o segundo céus. E o terceiro céus, tá? Que está o trono de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olha o versículo 4. E olhei, e eis que um vento tempestuoso. Esse vento é famoso. Lembra lá de Atos 2? Só que você vai ver vários registros no Antigo Testamento desse vento impetuoso que vinha do norte. E sempre ele vem do norte, viu? É uma grande nuvem, e essa grande nuvem você vai ver, tá, ela manifestando na transfiguração de Jesus, Mateus 17. É uma característica, tá, quando você for estudar sobre tendas, tabernáculos e templos, sobre as tendas patriarcais do período, né, que vai da igreja dos primogênitos, que vai de Arão de Adão, melhor dizendo, até Moisés. É uma característica das tendas patriarcais, essa nuvem. Todas as vezes que a tenda patriarcal, a tenda do encontro, a tenda da revelação, que não poderia ser armada nos vales, só em cima dos montes, quando ela era armada, essa nuvem aparecia. Isso aqui é lindo. Com um fogo a revolver-se e um resplendor ao redor dela. E no meio, uma coisa como uma cor de âmbar, que saía de dentro do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais. Olha só. E que era a sua aparência, e tinha a semelhança de um homem. E cada um tinha 4 rostos. Não era cada um tinha um rosto. Aqui cada um tinha 4 rostos. Isso aqui é lindo. Tá? Como também cada um tinha 4 asas. Isso aqui é interessante porque lá em Apocalipse 4, Apocalipse capítulo 5, esses animais aparecem lá, que é os querubins. Eu vou provar para você. E aqui tem 4 asas, mas lá em Apocalipse tem 6 asas. E aí, não, mas não são os mesmos, não são os mesmos. É porque aqui o trono está em movimento. Lá em Apocalipse 4 e 5 o trono está estático, está parado. Então, quem carrega a plataforma do trono são os querubins. Você vai ver isso em Salmo de número 22, viu? Sobre a morte e ressurreição de Cristo, algo lindo no capítulo 22 de Salmos. E aqui diz que cada um deles tinha 4 rostos. Cada um deles também tinha 4 asas. E seus pés eram como os pés direitos.
A planta dos seus pés era como a planta de uma bezerra, e reluzia como a cor de cobre polido, e tinha mãos de homens debaixo das suas asas, e aos 4 lados, e assim todos 4 tinham os seus rostos e suas asas, e uniam as suas asas umas à outra. Isso aqui no módulo de angelologia eu trato isso aqui em detalhes. E viravam quando e não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. Porque se eles têm 4 rostos, meu irmão, eles têm a visão ampla dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Não precisa virar a cabeça para ver para onde está indo, né? Eles têm uma visão 4D. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, a sua mão direita. E todos os 4 tinham o rosto de leão, a sua mão esquerda. E todos os 4 tinham rosto de boi e também o rosto de água, todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separadas em cima, cada qual tinha 2 junto à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito, aonde estava o Espírito Santo? Olha só, quando ele saiu da terra, em Gênesis capítulo 8, olha só. Havia de ir, iam, e não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes. Hebreus capítulo 1, verso 14 fala sobre isso. Tá? Como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os 4 animais. E o fogo resplandecia, e o fogo saía, relâmpagos. Olha só. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Aqui, esse correr aqui não seria uma boa tradução. Eles bailavam, eles dançavam, né? Com os raios. A visão linda. Aleluia. Viu os animais, verso 15, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas eram como cor de turquesa. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor, eu te glorifico, meu Pai. E as 4 tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra era como que se estivesse uma roda no meio de outra roda. É desse jeitinho aqui mesmo. Andando elas, andavam pelos 4 lados. Não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas, eram tão grandes, que me metiam medo. E as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais andavam as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas, para onde o Espírito, caixa alta, olha só, Espírito Santo, queria ir, iam, pois o Espírito os impeliam, e as rodas se elevavam de fronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Aleluia! Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando eles da terra, elevavam-se também as rodas de frente deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. E sobre a cabeça dos animais, olha só, Apocalipse capítulo 5 aqui, ó, capítulo 4 também, uma semelhança de um firmamento. Aleluia. Isso aqui eu trato em detalhes no módulo de teontologia, a plataforma do trono de Deus. Como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre a cabeça de cada um deles. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma para a direção e outra para outra direção. E cada um tinha 2 asas que lhe cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras 2 que cobriam a outra banda. E andavam eles, e ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, Salmo 29, como a voz do onipotente, a voz de um estrondo, uma voz grave, como o estrepido de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas, e ouviu-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima das cabeças deles. Parando eles, baixavam suas asas. E por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de um trono. Olha só, Daniel capítulo 7 aqui. Olha o capítulo 4 de Apocalipse aqui, capítulo 5. Como de uma safira,
e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto. Olha Isaías capítulo 6 aqui. Sobre ele, e vi como a cor de ambar, como aspecto de fogo pelo interior deles, desde a semelhança dos seus lombos. Olha Apocalipse capítulo 1 aqui, meu irmão. Olha aqui, minha irmã. Daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos, e daí para baixo, e vi a semelhança do fogo e o resplendor ao redor dele. Aqui é o verbo, aqui é Cristo, meu irmão. Aleluia! Olha a visão que ele está tendo, meu irmão, da plataforma do trono. E como o aspecto do arco. Olha aqui o arco de Zacarias capítulo 4. Aleluia, aleluia. Aparece na nuvem do dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor ao redor dele. Este era o aspecto semelhante da glória do Senhor. E que vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz que falava comigo. Olha a experiência, meu irmão. Oh, minha irmã. Eu me lembro, já faz muitos anos, já tem mais de 10 anos, quando eu me despertei numa manhã com a voz no meu quarto que me chamava: Francisco, vem aqui. E de repente, quando eu me vi, eu estava num ambiente em que eu caçava para ver que quem falava comigo, mas eu não via ninguém, porque a voz, a princípio, eu pensei que eu estava ouvindo pelos ouvidos, mas não era. A voz, ela vinha de dentro para fora, como se eu tivesse uma caixa amplificada dentro de mim. E ele me perguntava: o que você quer saber, Francisco? Eu respondi: eu posso perguntar? Porque sou muito Irmão, eu que sou muito questionador. Eu pergunto muito a Deus. E ele falou assim: pode. E quando eu começava a perguntar, eu ia de encontro às respostas, ou as respostas vinham de encontro a mim. E isso depois de que, quando ele dizia, tá, o que você quer saber, eu vi essa visão de Ezequiel, dessa roda, desse trono. Nesse dia eu vi essa roda, ela girava, era uma roda dentro de outra roda, sabe? E esse movimento, tá? E a velocidade que ela fazia, essas mudanças, criava um vento, sabe? E um barulho ensurdecedor. E aquilo vinha em minha direção, ela vinha pequena, mas ela ia crescendo, e isso ficou do tamanho de uma lua, sabe? E ela refletia uma luz, aonde os meus olhos alcançavam, aquela luz mais do que o branco, porque ela traspassava tudo, não tinha sombra e nem variação. E ali tudo aquilo que eu perguntava, eu ia de encontro à resposta, as respostas vinham de encontro a mim. Pessoas, lugares, situações, circunstâncias, passado, presente, futuro. Foi uma experiência linda, tremenda. E quando eu acordei, eu não me lembrava de uma pergunta e muito menos de nenhuma resposta. Eu fiquei muito chateado com Deus. Falei: mas Deus, tu me deu uma experiência e eu não me lembro de nada. E hoje, passado mais de 10 anos, eu glorifico muito a Deus por naquele dia eu não ter lembrado de nenhuma pergunta, nenhuma resposta, senão, estava doidinho, né? Mas o que eu pude entender? Que todas as perguntas que eu preciso de resposta, Deus já me respondeu, está dentro de mim. Então hoje, quando eu leio, busco incessantemente saber sobre uma coisa, é porque eu sei que a resposta já está dentro de mim. E quando algo me inquieta, então eu sei porque Deus quer me revelar. Deus já me revelou, Deus já colocou dentro de mim. Então por isso que eu amo ler, reler, estudar, perscrutar, investigar, interpretar as Escrituras, porque eu sei que Deus já me deu essa palavra. E é por isso, meu irmão, que o conhecimento que eu tenho não é fruto, não é resultado de estudos, tá? Não, é o contrário. Eu só estudo e eu só leio porque existe dentro de mim um desejo inesgotável, insondável de querer. E é Deus que me chama, é Deus que me chamou para esse negócio. Por isso que eu amo a palavra de Deus. Então, quando eu leio esse capítulo de Ezequiel, sabe, eu tenho uma noção do que está acontecendo aqui. Então, muitas pessoas que eu conheço, lugares que eu vou,
A sensação é muito real. Eu já estive aqui, eu já conheço essa pessoa. Você pode não acreditar no que eu estou falando, mas é verdade. Não deixe de comentar aqui abaixo, colocar suas dúvidas, seus questionamentos. Se você é assinante do Teologia 24 Horas, tá? Não deixe de comentar aqui, ó, aqui acima, tá? Participe do nosso fórum de discussão. Coloque aí, participe junto com os demais alunos. Tá? Se você não é assinante ainda do Teologia 24 Horas, comenta aqui embaixo qual é a sua cidade, tá? Como é que você está recebendo esse conteúdo, tá? O que nós podemos acrescentar, o que podemos melhorar. Mas não deixe de participar não, dê aí o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa live, tá? Se você é um coordenador de EBD, superintendente, algum pastor de congregação, pastor de regional, pastor presidente, compartilhe, tá? Para o máximo de pessoas possíveis, para que eles possam ter acesso a esse conteúdo e que as nossas aulas a cada domingo possam estar, né, sendo dada com mais qualidade com os nossos professores. Esse é o nosso objetivo. De estarmos compartilhando essas análises, esses comentários, tirando dúvidas. Então, seja muito bem-vindo à nossa comunidade teológica, tá? Sinta-se parte, tá? E não deixe de comentar aqui abaixo. Eu quero ler os comentários, eu quero responder você. Amém? Glória a Deus por isso. E o tópico 2.3, 3.3, tá? Eu falei que eu ia falar para você que esses animais aqui, os meus de Apocalipse, capítulo 10 de Ezequiel. No capítulo 10, olha só, capítulo 10 de Ezequiel, só para a gente fechar esse assunto, estava esquecendo, eu prometi, o Espírito Santo me faz lembrar agora, graças a Deus. Obrigado, Espírito Santo. No capítulo 10 de Ezequiel, olha o capítulo 10, versículo 14. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era o rosto de querubim. Olha só, presta atenção, ó. Cada um tinha 4 rostos. A resposta está no próprio versículo. O rosto do primeiro era o rosto de querubim. O rosto do segundo era o rosto de homem. O rosto do terceiro era o rosto de leão. E o rosto do quarto era o rosto de água. Qual é o rosto que está faltando aqui? Coloca aqui nos comentários aqui. O rosto que está faltando aqui é o rosto original de um querubim. Pegou? Está aqui. Então, um querubim é esses animais. E aqui no módulo de antropologia bíblica, eu uso esses 4 rostos para tratar sobre os 4 temperamentos, né? O colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo. E eu trato também sobre os 4 evangelistas, né? De Mateus, Marcos, Lucas e João. Você pode ver que João está falando de Jesus para os seus compatriotas, os judeus, por isso que ele fala, ele é o filho da promessa que Deus fez a Abraão. Ele está falando que é o filho de Davi, é ele que Deus prometeu que ia eternizar o reino de Davi. Marcos está se vendo para os judeus, não é para os judeus, está falando para os romanos. Lucas não está falando do mesmo Jesus, tá, para os gregos. E João está falando do mesmo Jesus para a igreja. Então não são 4 evangelhos, os evangelhos, é um erro. Só existe um evangelho, só existe um reino. Apesar de que você vai encontrar reino dos céus, reino de Deus, mas é o mesmo. Tem o reino do Pai, tem o reino do Filho, que nós somos co-herdeiro desse. Então, em basileologia, a gente precisa entender isso, encaixar tudo isso. Só existe um reino. O reino de Deus, o reino do céu é um só. Só que houve uma perca. E essa parte que perdeu, Jesus veio resgatar. E dessa parte que ele resgatou, nós somos co-herdeiros. Da outra parte ficou, nós somos herdeiros. Mas vai voltar a ser tudo de novo o reino de Deus, o reino dos céus. Da mesma forma, tá, que não existe 4 evangelhos. Existem 4 evangelistas, 4 biógrafos que estão falando da mesma pessoa, para públicos diferentes. Então você vai ver que Mateus é o único que fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Marcos apresenta ele como bezerro. Lucas apresenta ele como homem. Por 22 vezes ele fala assim, o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem. Já João está mostrando ele como águia. E qual é o segredo aqui? É que eu tenho que liderar como leão, rugir como leão, mas eu não posso esquecer que eu tenho que ter um coração de bezerro, um coração de servo, administrar como homem, porque o único animal que Deus deu a autoridade para o domínio é o ser humano, não os animais irracionais. Então eu administro como homem, mas tendo uma visão de águia. Então tem que ter um equilíbrio aí. Mas isso aí é para um módulo de antropologia bíblica, tá bom? Se você já fez, você sabe do que eu estou falando. Se você não fez, tá? Faça a sua assinatura e aí nós vamos, dentro da nossa mentoria, no momento certo, estar liberando esse módulo para você, tá? Para você aprender sobre essas questões, tá bom? E o tópico 3.3 fala sobre a visão de juízo e restauração, né?
Após a visão dos querubins, segue o registro de Ezequiel, tendo a visão do templo do Senhor e recebe a revelação acerca do juízo divino, cuidado de Deus com os cativos e uma mensagem de restauração. E esse templo, que é mais conhecido como o Templo de Ezequiel, na realidade, no módulo que eu desenvolvi aqui no Teologia 24 Horas, que eu trato sobre as tendas patriarcais, os tabernáculos e os templos, na realidade existe 10 tipos de tabernáculos na Bíblia. Então a gente estuda através desse módulo, ele é um módulo mais extenso, diferente dos demais. O módulo de tendas, templos e tabernáculo não tem como fazer ele em 3 semanas e 5 semanas, que é a média, né, que os alunos do Teologia 24 Horas concluem cada módulo. Esse já vai aí para um módulo já mais ou menos de uns 3 meses, tá, estudando, porque a gente começa lá em Gênesis e termina em Apocalipse. Começa mostrando o primeiro tabernáculo foi o Éden. O segundo tipo de tabernáculo foi as tendas patriarcais, que vai de Adão até Moisés. E aí tem o Monte Sinai, que ele é um tabernáculo perfeito, tremendo. A gente vê isso aí lá em Êxodo, capítulo 19, capítulo 20. Aí tem a tenda de Moisés. Aí tem o tabernáculo de Arão. Tem a tenda de Davi. Tem o templo de Salomão. Tem o templo de Zorobabel. Tem o templo de Ezequiel, que é o templo do milênio. Tem o corpo humano, tá? Que é a morada do Espírito Santo, que é a morada de Deus. Tá? E tem o tabernáculo original, que é a Nova Jerusalém. Então a gente trabalha em detalhes tudo isso. E aqui, tá, ele está falando desses 10, apenas de um. É o templo de Ezequiel, que a gente vai estar aprofundando nas próximas aulas, com a palavra de juízo, sim, tá, mas também de restauração, a palavra de esperança. O que nós aprendemos, então, tá, nesse tópico 3? Tá? Aprendemos que a experiência visionária era uma marca natural e reconhecida do profeta Ezequiel. A palavra de Deus, tá, vinha e se impregnava, tá, dentro do seu ser por meio das visões, como a visão do rolo em um livro, a visão dos querubins, a visão do juízo e a restauração, entre tantas outras revelações e visões que nós vamos estar tratando nas próximas aulas. Então nós concluímos, tá, essa lição. Os exilados da Babilônia ouviram e tomaram conhecimento da verdade através do profeta Ezequiel. Ele não deixou o povo sem explicação, nem sem direção divina. A fidelidade de Deus não deixa o juízo acontecer sem dar o primeiro uma oportunidade de arrependimento ao seu povo. Então, meu irmão, minha irmã, se você estiver interessada em participar de uma jornada teológica comigo, com seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda, faça sua assinatura Teologia 24 Horas, tá? E venha ter acesso ilimitado à minha mentoria, tá? Através do conteúdo dos módulos. São mais de 30 módulos, tá? Que compõem o nosso curso de Teologia Sistemática, desde o nível inicial, intermediário e avançado, através, tá, do nosso Instituto Bíblico Internacional, né, mais conhecido como IB, Instituto Bíblico Internacional, através da nossa plataforma de desenvolvimento pessoal, profissional e principalmente ministerial, mais conhecida como Teologia 24 Horas. Então, eu espero que essa aula Mestre Betel Dominical possa beneficiar você em sua aula, tá, no seu crescimento, né, pessoal, espiritual, e que você se sinta a cada dia mais entusiasmados, tá, em dar continuidade, tá, ao serviço do Mestre com excelência. Espero que você converse, compartilhe, discuta com seu cônjuge, com seus filhos, com seus irmãos, seus amigos, sobre esses temas que nós aqui falamos. Tá? Compartilhe essa live, tá, com um amigo, tá? Não deixe de dar o seu like. Tá? Compartilhe, coloque no grupo, nos grupos de WhatsApp que você faz parte, no grupo do Facebook. Compartilhe para que o máximo de pessoas possível possa ter acesso a esse conteúdo. Tá bom? Teologia 24 Horas, tá, tornando sua experiência de autoaprendizagem muito mais fácil, intuitiva e principalmente interativa. Tá? E o melhor de tudo, aonde você estiver, a hora e quando quiser, e acredite no seu tempo e no seu ritmo. Tá bom? Um grande abraço. Até a nossa próxima aula mestre da Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo. Por aqui fico eu, seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda, esposo da missionária Isabel Miranda, pai de Lucas Esteves, de Mateus, de Gabriel, tá? Aqui do Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, que o Senhor Jesus continue te guardando, que o Senhor Jesus continue resplandecendo o seu rosto em ti e que tenha misericórdia de ti. Que o Senhor se levante a teu favor, te dando a paz e a prosperidade, tá bom?
A paz do Senhor, até a próxima semana.